Olá, querido irmão, querida irmã, segunda-feira, dia 3, Mateus 14, 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, após o milagre da multiplicação dos pães, Jesus está um pouco cansado, ele se retira para orar, porque ele precisa abastecer. Isso é muito importante a gente lembrar disso também, que nós devemos abastecer espiritualmente, porque Jesus fazia isso também. E pede para que os discípulos entrem na barca e vão caminhando, navegando. E lá para as 3 horas da manhã, o mar agitado, Jesus resolve ir até os discípulos, mas andando sobre o mar. E eles começam a assustar, parece que é um fantasma. E de repente eles percebem que é Jesus. E Pedro fala: Senhor, eu quero ir também ao teu encontro. E Pedro olha para Jesus, e Jesus chama, e Pedro vai andando. De repente vem um vento assim, um vento fraco, toca no rosto de Pedro. Pedro tira o pensamento de Jesus, tira o olhar, pensa naquele vento, vem o medo e Pedro começa a afundar. Então veja bem, gente, quando a gente está fixo em Jesus, nós mantemos em pé e firme. A partir do momento que Pedro teve medo, tirou os pensamentos, o olhar de Jesus, ele começou a afundar. Só que Pedro gritou, ele foi muito rápido: Senhor, me salva. É o que nós temos que fazer. Quando nós estamos em apuro, em dificuldade com a nossa família, dificuldade com saúde, financeiramente, nós temos que gritar: Senhor, nos salva. E quando Pedro gritou, Jesus pegou na mão dele e tirou ele do fundo ali do mar, quando estava afundando. Lógico que Jesus chamou a atenção dele, né? Homem de pouca fé. Mas é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que gritar para Jesus nos socorrer, senão a gente afunda no mar da tristeza, do desespero e de tantas coisas a mais. Então é muito interessante esse evangelho. E depois Jesus entrou no barco, ficaram todos espantados, e quando ele chegou no outro lado do mar, as pessoas já estavam sabendo, e as pessoas pediram: deixa-nos tocar pelo menos na roupa sua. E quando eles tocavam, eles eram curados. Mas as pessoas tocavam com muita fé, por isso que eram curados. Então, quando nós procuramos Jesus com fé, amados irmãos e irmãs, tudo muda na nossa vida, porque nós temos um Deus assim expressivo, que está sempre ali com a gente, todos os dias e toda hora. Esse Deus que nos ama, que nos quer, que nos ajude. Por isso eu peço que o Senhor abençoe a minha vida, abençoe a tua vida, para que a gente não afunde na lama da tristeza, do desespero, do medo, das enfermidades, mas que nós gritamos: Senhor, salva-nos, que nós seguramos na mão de Jesus para nós enfrentar todas as dificuldades. E que Deus abençoe você sempre, sempre, abençoe o teu dia, a tua família, para que você não fique desesperado e que você seja iluminado pelo Espírito Santo, protegido por Nossa Senhora, Maria Santíssima também, pelo anjo da guarda. Por isso eu entrego você nas mãos do Senhor
e peço a misericórdia do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus.